Entre as demais secretarias. Eu acho que é para isso mesmo que existe a Secretaria do Idoso. Considere o nosso trabalho justamente esse, a articulação entre as secretarias, porque a gente trabalha bastante com a Secretaria de Saúde, dentro desses problemas que eu coloquei, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, que são os programas de assistência social, o CREAS, CRAS, etc., e a Secretaria do Idoso como grande articuladora dessas políticas públicas, inclusive também Secretaria de Obras e tudo tratando de acessibilidade, etc. Acho que a gente precisa realmente pensar, e a pesquisa justamente serve para isso, para trabalhar de uma forma planejada para que as questões sejam realizadas antes que a questão vire o problema do idoso, né? Se as calçadas fossem feitas e planejadas para todas, com material bom, que não quebrasse, que fosse feito para todos terem acesso, o idoso, quando fosse caminhar, não ia ter problema de acessibilidade, não ia ter problema de cair, ter problema de saúde pública, porque ia ficar esperando na fila do hospital. Enfim, eu penso que a gente está setorizando demais as coisas. Eu tenho condições de falar isso, porque eu estou há 12 anos na promotoria do idoso, então tem 12 anos que, né, são 12 dias internacionais do idoso que a gente acaba falando a mesma coisa e pouco se modifica. Todos os governos que passaram falam assim, essa é a atitude do nosso governo. Eu escuto isso desse tempo todo, né? E eu vejo que não há um planejamento para todo, para uma cidade inteira, para a saúde inteira, para que todas as pessoas, e acaba vendo isso. Então, é uma pesquisa para o idoso, é a saúde do idoso, é coisa do idoso, é para educar o idoso, é para alfabetizar o idoso. É uma pena, né? Porque se o idoso hoje está analfabeto, é porque não houve um programa de educação quando era da criança. E que eu saiba, né, se o idoso hoje tem 60 anos, há 60 anos atrás nós já estávamos, né, já tínhamos uma Constituição que, né, exigia a educação. Então é uma pena que a gente sempre esteja adiando para que hoje ainda tenha que se falar para educar o idoso, né, para alfabetizar o idoso. É uma pena, é isso. Só queria corrigir um comentário que a doutora fez. Parece que eu não me expressei bem. Eu não falei em relação à criação de uma secretaria de articulação, não. Eu me referi à Secretaria do Idoso como uma secretaria de articulação. Então é isso mesmo, então nós estamos falando da mesma coisa. Eu falei assim, não, a importância da criação da Secretaria de Articulação do Centro do Idoso. Tá bom? Só para corrigir. Nosso amigo quer falar alguma coisa. Não, depois a gente... Vamos encerrar primeiro. Foi o seguinte... foram feitas algumas observações aqui, né, algumas perguntas. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer muito a presença do nosso secretário, que mostra as políticas que estão sendo adotadas, as que vão ser adotadas também, e, sobretudo, da doutora Sandra. Eu já conheço, e a gente já sabe, né, Lúcia, que ela vinha aqui para falar o que falou. Ela falou pouco até, falar o que falou. É importante. Mas eu gostaria de esclarecer, acho que é importante algumas indagações que a doutora Sandra fez, como, por exemplo, a base da pesquisa. A base da pesquisa é o censo demográfico, que está sendo muito pouco explorado, e a gente conseguiu explorar pela primeira vez aqui no Distrito Federal o censo demográfico para discutir a questão da pessoa idosa. Então, o censo demográfico é a nossa base de pesquisa. O censo demográfico é feito pelo IBGE, não foi feito pela Codeplan. A Codeplan analisou os dados. A pesquisa da Codeplan foi uma pesquisa secundária, em cima dos dados do IBGE. O que nós fizemos foi agregar esses dados para o regime administrativo, que o IBGE não faz. Então, o que nós fizemos? A pesquisa tem como base a pesquisa domiciliar. Então, o censo, o pesquisador vai na casa da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Por que não foi feito, por que não tem as perguntas que a senhora colocou, das reclamações? É muito estranho a gente ir num domicílio perguntar se o idoso está sofrendo maus tratos. Não dá. Por exemplo, quiseram que a gente fizesse uma pesquisa, nós estamos fazendo uma outra pesquisa agora,
sobre usuários de droga, e a gente fizesse uma pesquisa domiciliar sobre o uso de droga. Olha, perguntar na família se tem usuário de droga, né, é chover no molhado. Né, se for um pesquisador policial, então, ele não vai responder, né? Então, é o seguinte, pesquisa domiciliar não é o método adequado, a base adequada para fazer esse tipo de pesquisa. No caso do nosso usuário de droga, qualquer estado do idoso. A senhora deu uma boa sugestão de a gente fazer uma outra pesquisa. Agora, a pesquisa do idoso, do usuário de droga, a gente já está fazendo. Agora, primeiro, eu queria agradecer aqui quem elaborou o nosso estudo aqui, coordenado pela Jamila, que está aqui presente. É uma assistente social, com mestrado em política social e especialista em saúde mental. Fiz e ela vai coordenar bem essa outra pesquisa. E também a equipe que trabalhou com ela, a Nazaré, que não está aqui presente, tá? A Nazaré não está aqui presente, mas a Shirley está aqui presente, a Fátima, a Celeste, o Augusto, e também a Virgínia, né? Que é coordenadora de outra área da nossa diretoria, mas que ajudou também nesses dados aqui. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa agora em 20 instituições de atendimento ao usuário de droga, crack e outras drogas. 18 no Distrito Federal e 2 na região do entorno. E uma em Águas Lindas, não é isso? São 3, na verdade. Padre Bernardo, Águas Lindas e Cidade Ocidental. E nós estamos visitando, a nossa equipe mesmo, estamos visitando as instituições e fazendo perguntas aos técnicos, dirigentes das instituições. Depois vamos fazer com os usuários. E depois a gente vai na rua, daqueles que não estão sendo atendidos. Então, vamos ter uma radiografia aí do atendimento, ou não atendimento, né, em relação ao usuário. E em relação aos idosos também. A Codeplan tem uma central 156, que funciona muito bem. Tem vários. Agora nós implantamos o DISC, a denúncia contra a violência contra a mulher, violência doméstica. Nós não analisamos os dados, não. Então, vamos fazer um balanço agora do DISC, a opção de violência doméstica, né? Que nós vamos fazer análise. O secretário está me falando aqui, já foi feito o pedido à Casa Civil para que inclua as reclamações em relação aos idosos, a maus tratos, violência cruzada no 156. Com base nisso, é muito melhor, a pesquisa vai ser muito melhor, até porque o idoso, a mulher, tem medo até de denunciar, então as reclamações, vamos dizer assim, sigilosas, são até melhores para a gente fazer a análise, e botando no 156, ou trabalhando com o Ministério Público, nós também podemos trabalhar com o Ministério Público e ajudar nessa análise dos dados. Agora, a pesquisa domiciliar não pode ser feita dessa forma, porque ela vai dar um viés. Por isso é que nós não fizemos ainda, né? Utilizamos os dados. A outra, os eixos, são os eixos que a pesquisa tem, que a gente pode trabalhar, são esses eixos. Quer dizer, não poderíamos trabalhar com o eixo, aprofundar o eixo da saúde, né? Não podíamos aprofundar os outros eixos, porque não... por a mesma razão. Então, agora, nós podemos fazer isso. Principalmente em relação à violência doméstica e à saúde mental. Eu acho que nós temos condição de fazer. Eu até falando com o secretário antes aqui da apresentação, que eu tenho uma razoável experiência, porque eu fui o secretário nacional que coordenou a implantação do SUS no Brasil em 2005, e eu visitei várias instituições de longa duração idosos. Fiquei espantado com a tragédia que é as instituições de longa duração. Não só dos idosos, pessoas com deficiência mental, então, é pior ainda, né? Então, eu fiquei muito preocupado. E a preocupação, juntando a violência, o abandono doméstico. Quer dizer, o idoso vai para a instituição, é um idoso dependente, vai para a instituição, recebe dinheiro da aposentadoria do BPC, esse recurso é apropriado pela família e a família sequer visita o idoso ou a pessoa com deficiência. Então, é um abandono, quer dizer, é uma questão da sociedade também, não só do Estado, mas da própria sociedade. Mas eu gostei muito das observações da doutora Sandra, esperava até mais. É o tempo, é a generosidade da doutora Sandra. Não, esse não, posso falar. Não, Russo, é o seguinte, pelo que eu estou vendo, você está fazendo uma resposta como se eu tivesse feito uma crítica. Eu realmente indaguei, Russo. Eu indaguei porque assim fica mais fácil para que a gente receba a pesquisa e saiba como é que ela foi feita. De fato, ela tendo a base do IBGE,
e não esse tipo de pesquisa sendo feito domiciliar, a gente sabe, então, como é que ela foi feita, de que maneira os dados foram colhidos, e aí eu enxergo de maneira diferente. E aí eu vejo que a gente precisa dessas outras informações, que a gente precisa de uma outra pesquisa que nos dê uma outra realidade ainda do Distrito Federal. Não é de forma alguma uma crítica, é só a forma como eu vou fazer o estudo dessa pesquisa, que eu já vou repetir. Eu não tive tempo de fazer um estudo mais apurado. Agora, só uma sugestão também, com relação a uma pesquisa com base nesses dados do 156, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque na promotoria a gente recebe também muitas dessas denúncias do Disque 100, dos direitos humanos, e muitas delas não são comprovadas. Então, se a gente recebe do 156 e constata e coloca no quadro, os números podem não bater, né? Então, a gente tem que tomar cuidado como fazer essa pesquisa também, porque a gente tem recebido muitas dessas do Disque 100 e elas não são comprovadas, tá? É bem lembrado. Bom, eu queria agradecer aqui o doutor Salviano, que está aqui presente também. Aliás, o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, primeiro presidente da Câmara Legislativa, e o nosso, que coordenou a elaboração da lei orgânica do Distrito Federal, de quem eu fui assessor da lei orgânica na época que ele foi o presidente lá da lei orgânica. Bom, eu queria agradecer, então, a todos os presentes. Vamos abrir para a imprensa, né, primeiramente. Apenas para todos, mas para a imprensa aqui presente, eu queria, primeiramente, abrir as indagações aqui à mesa ou sobre a pesquisa diretamente. Doutora, a senhora falou em número de reclamações que o Ministério Público recebe, né? A senhora tem um número fechado de reclamações nesse ano, no ano passado? Quantas vocês receberam de maus tratos? Hoje, aqui, agora eu não posso te dar, mas eu tenho o número eu tenho essa pesquisa feita pela Central Judicial do Idoso do ano passado. Desse ano, a gente ainda não tem, até porque a gente não conseguiu fechar esse trabalho desse ano. Mas do ano passado, a gente tem essa pesquisa, sim. Tá? Pode ligar lá para a Central Judicial do Idoso. Eu também não tenho o número, não, mas você pode entrar na internet, porque tem tudo. Você pode puxar na internet, liga na Central, que elas têm essa pesquisa, pode passar para vocês. Aberto aí. Primeiro aqui o... Vou deixar o meu aqui. Ah, tá. Obrigado. Meu nome é Cláudio Heckman, gerente de projetos da Codeplan, ligado à diretoria financeira do Dr. Salviano Guimarães. A pergunta vai especificamente ao secretário. Uma questão que não está sendo vista e revista no Distrito Federal é a área de transporte. Ou seja, os nossos coletivos não são adaptados e adequados aos idosos. Eu sei que eu uso coletivo e a velocidade com que eles andam dentro do Distrito Federal é acima do que é permitido. Então, quantas vezes somos obrigados a auxiliar idosos a subir num coletivo? E a velocidade, naturalmente, que eles não têm a mesma defesa que nós o temos. Então, isso é uma coisa que eu observo. Eu moro há 12 anos em Brasília. Trabalhei também fui consultor técnico da Embratur na área do Programa Nacional dos Idosos, tinha assento no Conselho e acompanho a política há 12 anos. E a outra parte também que não foi contemplada é a parte cultural. Então, a cultura, ela acompanha exatamente ao programa que vai levar à saúde, à educação, ao esporte. Então, são eixos que deixa aqui a minha colocação. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Mesa, doutora Sandra, ao
secretário Ricardo. Primeiramente, elogiar a iniciativa da diretoria do Oswaldo em estabelecer, levantar o perfil da população idosa do Distrito Federal a partir dos dados do censo, trazendo uma informação aí valiosa enquanto órgão formulador e executores de políticas, que é a espacialização dessas informações em nível de maior desagregação entre as regiões administrativas do DF. Na fala do secretário, teve um dado que foi colocado sobre a violência sobre os idosos enquanto dependente financeiramente, né? E a gente sabe que também, principalmente na época mais recente, a gente constata, e acho que a própria fala da doutora Sandra, a violência da população idosa provedora, né? E aí a gente tem muitos casos relacionados à droga, em que próprios filhos, netos aí são agentes, estão no seio dessas ocorrências contra o idoso. E com relação a uma situação, o tipo de informação da promotoria e o tipo de informação que a pesquisa apresenta, eu acho que elas são muito auxiliares complementares enquanto na utilização das políticas, enquanto ações de prevenção. Porque na fase de efetiva da ocorrência de uma situação de violência, a gente pode, com os dados, caracterizar aonde ocorre, que tipo de extrato social, qual é as características que envolve os idosos que estão vitimados por esse tipo de ocorrência, e fazer um paralelo com a distribuição dessa população entre as regiões administrativas e estabelecer aí sim as ações preventivas, as políticas direcionadas a essa situação. Então, basicamente, era ressaltar a relevância das duas informações. Elas têm a natureza de pesquisa, e a outra muito numa perspectiva de utilizar, de fazer um confronto com o perfil, com a caracterização espacial do Distrito Federal, e auxiliar aí nas políticas públicas de proteção aos idosos. Obrigado mais uma vez. O Marcelo Cláudio, né? Ele saiu. E é sempre bom falar, essa questão do setor de transporte é recorrente. E esse problema é um problema praticamente em todo o país. Ele citou a questão da velocidade, do desrespeito, e são muitas reclamações que nós recebemos na Secretaria em relação à prestação de serviço do setor de transporte. Nós sabemos que nós estamos às vésperas de uma licitação e foram colocados vários requisitos para as empresas que vão concorrer. Então, o setor de transporte não é novidade para ninguém. Durante todo esse tempo, realmente não houve uma revitalização, não houve um implemento novo, e nós cremos que a partir dessas novas empresas que entrarão, nós teremos uma qualidade um pouco melhor. Mas precisamos fazer também uma ressalva importantíssima. A Planeta, a Aviação Planeta, independente dos problemas aí, né, no nosso caso, eles realizam um trabalho de educação com os seus funcionários muito grande, que eu participei desse trabalho, permeado por teatro, orientação psicológica, de orientação de como o empregado, no caso o motorista e o cobrador, devem tratar os idosos. Isso é feito em vários estados do Brasil. E elas fazem, eu acompanhei e participo desse trabalho, orientando, explicando que o motorista ele tem que, de fato, ter paciência, esperar o idoso entrar, também
tomar assento, porque o idoso, naturalmente, dependendo da situação, ele tem a dificuldade de locomoção, atender às reclamações. Então é feito isso na Aviação Planeta, nós participamos, vamos fazer justiça, né, em relação a isso. As atuações culturais, sim, importantíssimo que ele falou, porque a cultura, ela traz simplesmente autoestima, uma independência, e se a gente for analisar até dos princípios da ONU, né, e um deles é essa autonomia e independência, nós, como essa Secretaria de Articulação, nós temos trabalhado junto à Secretaria de Cultura para colocar mais eventos culturais, não só que os idosos possam participar, mas que sejam efetivos, ainda que peço bem aqui a doutora Sandra, né, em relação a esses grupos específicos, mas não só que os idosos possam participar de eventos culturais, mas que eles sejam protagonistas desses eventos. Porque eu penso o seguinte, o idoso ele não pode ser simplesmente aquele que é deslocado a participar de um evento cultural, mas ele tem capacidade, talento e qualidade para ser o ator principal dos eventos culturais. Inclusive, nós já pedimos à Casa Civil o apoio necessário para que a gente faça um grande encontro. São 2 programas que estão na nossa plataforma de atuação de governo para o ano que vem, que é um grande concurso de talentos da terceira idade, né? Só um concurso também musical, onde nós vamos descobrir, a nível desses grandes festivais, né? Nós vamos preocupar a população idosa e vamos trabalhando em cima disso. Eu quero até aproveitar, antes que eu esqueça, né, em relação a tudo isso, antes que eu esqueça, termine aqui nossa audiência, que quero convidar todos para amanhã, no Ginásio Nacional, a partir das 8 da manhã, nós vamos ter uma antecipação da comemoração do Dia Nacional do Idoso. Vamos ter ali o que nós queremos mostrar para a população. Lembrei pela palavra do nosso amigo Cláudio. Nós vamos ter atrações culturais, nós vamos ter atrações musicais, mostrar exatamente esse valor, essa qualidade da pessoa idosa. E o comentário muito importante, né, em relação a essa pesquisa, hoje nós temos números bem basilares, mas que já norteiam um pouco, né, dentro daquilo que a gente vem trabalhando. Nós transformamos a nossa secretaria numa secretaria muito comunitária, onde a gente procura exatamente se antecipar esses problemas. Nós estamos próximos da comunidade, nós estamos ouvindo, nós estamos trabalhando em cima de atenção ao idoso e conscientização. Conscientização. Há uma semana atrás, encerramos o primeiro seminário de políticas públicas realizado em parceria com a Universidade de Brasília, onde discutimos todos esses assuntos, apresentamos projetos, ouvimos doutores, ouvimos pessoas ligadas aos idosos, enfim, então nós temos trabalhado em relação a isso. E essas parcerias com o setor privado é imprescindível. O Estado não tem condição, não vai conseguir atender a todas as demandas da população. Nós temos um desafio e um indicador que, como para nós, é a velocidade do crescimento da própria população. Né? A velocidade do crescimento da população. A população idosa hoje é uma realidade. O país, daqui a alguns anos, segundo dados da ONU, será, acho que em 2050, nós já seremos talvez o quarto país do mundo com mais número de idosos. Nós somos uma população que envelhece. Nós seremos um país envelhecido. Então, a questão até da idade, em relação a essa aposentadoria compulsória e outras coisas precisam ser revistas. Porque hoje o idoso, com 60 anos, 70 anos, não tem mais aquele perfil de há décadas passadas. Eu volto a insistir, nessas políticas de articulação voltadas para a pessoa idosa, elas têm que existir, elas precisam realmente ser a cada dia mais fortalecidas, porque vivemos uma realidade que não podemos esconder. Bom, a gente pode, antes de encerrar aqui, tem mais gente? Ah, tá. Eu queria, na verdade, só uma sonora para colocar na minha matéria, que o senhor falou que em 30 anos a população de idosos deve triplicar, né? Eu queria saber a que o senhor atribui isso. Qualidade de vida, só para poder colocar na matéria. Bom, os dados mostram que a população idosa do Distrito Federal, seguindo a tendência nacional, vai triplicar até 2030. Isso decorre principalmente do aumento da expectativa de vida, né?
das pessoas. Então, a expectativa de vida é um reflexo da qualidade de vida, das condições de saúde, de habitação, de condições ambientais. É claro que isso nós gostaríamos de acelerar. Quanto melhor a qualidade de vida, maior a expectativa de vida. E aqui no Distrito Federal é devido exatamente a essa melhoria de qualidade de vida e que se reflete no aumento da expectativa de vida das pessoas. Antes de encerrar, então, o doutor Salviano quer fazer Eu queria saudar todos vocês, minha promotora, seu secretário, meu colega Oswaldo Russo, e dizer o seguinte, que a gente, à medida que vai adquirindo um pouco mais de experiência na vida, e aqui nós temos uma ordem absolutamente decrescente daqui para lá, né? O mais idoso está aqui, a mais nova está na outra ponta, né? Então, nós temos e o idoso, quando a gente vai ficando mais velho, a gente ou vai perdendo a vergonha ou vai criando coragem, porque aí a gente gosta de falar tudo que vem na cabeça, como a criança, né? Criança, tudo que vem na cabeça diz, o idoso também. E, doutora, meu querido secretário, eu tenho um trabalho com idosos que vem desde 1980. E é um trabalho que não recebe um tostão do governo do Distrito Federal, nem do governo federal. E nós temos um convênio, eu faço parte desse grupo que cuida de idosos, nós temos, por felicidade nossa, um convênio com o Ministério Público. Nós somos conveniados e temos uma parceria com o Ministério Público e a gente busca, junto com o Ministério Público, receber até recursos daqueles apenados para melhorar as condições do local onde os idosos vão. Não é casa é um centro de convivência de idosos. E a gente sabe perfeitamente que é um dever do Estado, uma responsabilidade da sociedade, cuidar dos idosos. Eu acho isso muito bom, porque a gente vai ficando velho e vai querendo usar dessas prerrogativas. E uma das coisas que a gente sabe por experiência, por acompanhar, por ver as dificuldades, é de que muitas vezes as entidades que prestam algum serviço recebem muito pouco do Estado, e a gente sabe das dificuldades orçamentárias que tem o Estado, e repassar dinheiro é uma coisa muito difícil. Mas eu acredito que a gente poderia, eu não sei o que a lei exige, o secretário, a promotora, ter outros tipos de repasse para governo e sociedade poderem atender melhor os idosos. Por exemplo, se você tem ou pode propiciar uma atividade aos idosos, seja lá o que for, dança, um cinema, uma atividade física, por que não o Estado colocar um profissional, em colaboração com essas entidades para que essas pessoas, às expensas do Estado, possam promover esses cursos e essas atividades. Os profissionais já são pagos e a entidade entra com a sua sede e com toda a programação, que é uma forma de você poder cumprir esse dever do Estado e responsabilidade da sociedade. Apenas uma sugestão, não sei se isso é possível, mas nessa entidade que a gente colabora, a gente sente muita falta deste tipo de apoio. De uma entidade que não quer dinheiro, mas gostaria de ter um apoio dentro dessas atividades de atendimento aos idosos. Apenas uma sugestão, e eu aproveito essa oportunidade para deixar aqui meus parabéns à senhora, ao secretário, pelo trabalho que desenvolve diariamente o benefício dos idosos. Bom, queria agradecer mais uma vez ao secretário especial de idoso, o deputado Ricardo Quirino, a nossa promotora de justiça, a doutora Sandra, o nosso diretor administrativo, Salviano, e o presidente que esteve aqui também, e dizer que nossa pesquisa não é um ponto de chegada, é um ponto de partida.
porque, na verdade, ela não esgota os assuntos, ficou aqui claro, né, das perguntas, somente das intervenções do secretário e da promotora, não esgota, mas é um ponto de partida para a gente fazer um debate mais aprofundado com base em dados, vamos dizer assim, mais consistentes da realidade do Distrito Federal. E registrar aqui, além de toda a imprensa, teve 3 grandes redes de TV aqui presentes, a Rede Globo, a Rede Bandeirante e a Rede Codeplan. TV Codeplan, que está aqui presente também. A SBT está aqui também. A SBT, então, grande. A quarta é a Codeplan. Tá bom? Muito obrigado. E o convite aqui da Nilva, a Nilva está convidando todas as pessoas aqui, principalmente os nossos convidados especiais, para um pequeno lanche aqui ao lado. Um grande abraço. Obrigado.